Bom dia, gente. Meu nome é Beatriz, eu vou dar patologia para vocês. Quem aqui nunca fez preparatório para concurso? Nossa, quantas primeiras vezes? Mais da metade de primeira vez? Bom, então bem-vindo, gente. É um universo novo para vocês, né? Você estava falando que está há muito tempo. E eu costumo dizer sempre assim, que o início é desesperador. Então, se vocês estão desesperados, está tudo certo. Que assim, no início a impressão que a gente tem é que é impossível, que a gente não sabe nada, que não tem condições de ter aquela quantidade de conteúdo. É isso mesmo. E eu sempre digo assim, geralmente, o que eu vejo nos meus 17 anos que eu dou aula para concurso, é que a primeira vez que as pessoas fazem o curso, é como se você estivesse entrando na faculdade de novo. Você não tem noção de nada. Na segunda vez, você começa a ter dúvida, que você começa a entender o que está acontecendo. Na terceira, você participa de fato. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Agora, é sempre assim? Não. Tem muitas exceções. Eu me lembro em 2000 e... acho que foi 2001. 2001, se não me engano, que teve polícia e bombeiro. 2001 e 2002. Foi a primeira vez que eu participei de intensivo, assim. Eu nunca tinha participado até então. E era desesperador para mim, porque assim, um aluno de intensivo ele é muito diferente do aluno do regular. Eu chamava de a porta dos desesperados. Assim, abre aquela porta dos desesperados, que o cara em 3 meses quer fazer a faculdade inteira, ele fica desesperado, enfim. E eu não acreditava em nada na validade daquilo. Era aula sábado, domingo, feriado. Eu falava, gente, pra quê? Impossível, né? E sei lá, sem brincadeira, uns 30% da turma passou. Então, a partir desse momento, comecei a acreditar em intensivo. Então, a maior parte das pessoas demora um tempinho, mas tem iluminados, né, que conseguem passar rápido. É verdade, tem iluminados que passam sem nunca ter feito curso, inclusive. Né, eu, por exemplo, nunca fiz curso, até fazer meus concursos, só dei aula para curso, mas nunca fiz nenhum. Então, existem essas pessoas. Mas, na verdade, esses intensivos, eles acabam despertando muita coisa em você do que você já trazia, né? E a experiência clínica ajuda muito na hora da prova. Então, acontece que mesmo em intensivo, a gente consegue ter muita aprovação. Mas então, quem já está no concurso já sabe mais ou menos como funciona. Mas quem nunca fez ou não faz há muito tempo, vou dar umas dicas para vocês. Primeiro, independente de ser intensivo ou regular, esqueçam livro. Esqueçam. É da apostila para o livro. Para que vocês vão usar o livro? Para ver foto, para lembrar, principalmente patologia, porque patologia é uma coisa que fica muito distante da clínica diária de vocês. Então, ver a foto ajuda muito a vocês relembrarem o que é. Mas livro é só para isso. Google tem a mesma serventia. Se você botar lá o nome da doença, vai aparecer a foto. Então isso é importante para vocês lembrarem. Esqueçam livros. Se vocês forem ler livros, vocês vão perder tempo e vão se confundir. É o que eu falo. Quando a prova não é de especialista, a ignorância é uma bênção. Porque às vezes você sabe demais, isso te confunde e você erra a questão. Então é o que está aí na apostila que é o que cai. Patologia não tem muita pegadinha. Eu costumo dizer que a pegadinha de patologia é a quantidade de matéria, né? Então não precisa complicar muito as questões, porque no simples as pessoas já se embananam. Então não tem muita pegadinha. As questões são conhecidas e se repetem muito. Essa é a outra dica. Estudem pela apostila e façam muita questão. Muita questão. Vocês vão ver que as questões se repetem. Não é raro você fazer uma questão e cair igual na prova no dia que você vai fazer. Então entra lá no Google, bota questão, caderno de questão patologia, caderno de questão estomatologia e faz. Mesmo que seja para especialista. Porque as questões são as mesmas, não tem diferença nenhuma. A única diferença é a quantidade que cai em uma prova e em outra. Então façam muita questão, esqueçam livro, esqueçam resumo. Resumo não existe. Concurso não dá para estudar por resumo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o seu perfil de estudo. Então, é claro que a gente usa os nossos 4 sentidos no aprendizado, mas 2 são mais importantes, que são a visão e a audição. Então, você tem que saber qual é o teu sentido mais apurado na aprendizagem. Teste fácil. No WhatsApp, você gosta de áudio ou prefere ler livros? Aquele que a gente espera sair o filme.
Se você prefere ler texto, por exemplo, eu prefiro ler 50 textos ou ouvir um áudio de 40 segundos, eu não escuto. Já vim aqui dar aula porque me avisaram em áudio, eu não ouvi. Parecia que não tinha aluno, tinham sido cancelados e me mandaram em áudio, eu sequer ouvi. Então, eu só leio. Então, pra mim, é visual. Escutar não adianta muito. Se você gosta de escutar, se você aprende música com facilidade, ouviu uma vez, já sabe a letra, é escutando. Então, grava e escuta. Agora, é sempre bom a gente estimular a outra parte, né? Então, se você é ruim de escutar, coloca para escutar, mesmo que você não esteja prestando atenção. Então, isso é uma coisa que eu descobri que funciona para mim. Se eu colocar um conteúdo e ficar, sei lá, fazendo coisa, dirigindo, aquilo entra de certa forma, sem que eu faça muito esforço, nem que eu consiga, nem que eu pare para prestar tanta atenção. E quem é mais do auditivo, treina o visual. Como é que a gente treina o visual? Vocês vão ver que a gente não faz resumo. Então a gente trabalha com o quê? Com palavras-chave. Eu vou falar para vocês quais são as palavras-chave de cada doença e são essas palavras-chave que vocês têm que ter em mente. Então escreve isso na parede, faz uma cartolina, um quadro, escreve essas palavras e vai repetindo essas palavras. Não percam tempo com o resumo. Então mesmo quem é auditivo estimula a visão e mesmo quem consegue bem com a visão estimula o auditivo. Outra coisa que você falou é importantíssima, temperatura. Quando você está de saco cheio de estudar, muda a temperatura. Então, você está com sono, bota mais quente, bota mais frio. Então, muda a temperatura que isso estimula a sua percepção. Então, essa é outra coisa que eu costumo falar. A gente só usa 10% consciente do nosso conhecimento. Então, quando a gente estuda, o nosso subconsciente, ele apreende cerca de 90% a 95%, mas a gente só consegue ativamente pegar, ter acesso, abrir ali 10% das prateleiras, mas o resto está dentro da gente. Então, o nosso grande desafio é como a gente vai acessar esses 10% que não acontecem de forma natural. Então, para vocês terem uma ideia, já deve ter acontecido com vocês estarem fazendo prova, olharem uma questão e falar assim, vi na hora, B. Aí você fala, não, não é B, não. Não é, não. Aí você vai e bota C e era B. Por quê? Esses são os seus 10%. Isso não é Chico Xavier, não é o espírito, não é nada. É porque na hora em que você libera adrenalina, que você entra na luta ou fuga, do tipo, caraca, eu sei isso, mas não vem, você ativa o inconsciente. Aquela mesma coisa, você está sendo assaltado, você vai correr como você nunca correu, você vai parecer um queniano. Por quê? Porque nesse momento você consegue ativar esses 10%. Então, acreditem no subconsciente de vocês e ativem esse subconsciente. Então, uma forma boa de vocês ativarem esse subconsciente de vocês é mudando o nível de onda cerebral de vocês quando vocês estão estudando. Como é que vocês podem fazer isso? Frequência binaural. Vocês colocarem no YouTube, ou se vocês colocarem no Spotify ou qualquer outro inferno de música, frequência binaural, bota concentração, estudo, memória. Vai vir lá a frequência 400, 500, você escolhe qual a frequência que funciona mais para você. Então, ou é uma musiquinha clássica, ou tipo barulho de chuva, ou passarinho. Tipo, barulho de chuva eu tenho vontade de tacar lá embaixo. Então, vê qual é a que funciona para você. E aí, antes de você estudar, você fica ali uns 10 minutos ouvindo aquilo ali, prestando atenção, e depois coloca baixinho enquanto você está estudando. E aí, já tem uns 2 anos que eu estou fazendo isso. Eu comecei com uns alunos particulares que eu fazia em casa. E aí a gente fazia um programa de meditação, de frequência, de respiração e tal. E todos eles foram aprovados. E depois eu comecei a falar nos cursos, não como eu fazia diretamente com eles, mas coisas mais simples. E as pessoas me mandavam mensagens falando, cara, melhorou muito. Assim, meu estudo parece que rende mais, que eu consigo realmente pegar mais aquilo ali. Então tentem, escolham uma música de vocês, sei lá, chuva, passarinho, música clássica. E aí coloca sempre aquela frequência ali e vê o que funciona mais para vocês. Bom, certamente eu esqueci de falar um monte de coisa, né? Porque faltou a frequência, então não ativei os 95%. Mas à medida que eu for lembrando, a gente vai falando. Eu tinha até falado para Andréia e para Claudinha para botarem quando fosse o vídeo, botar uma frequência no fundo, vocês assistirem a música, olha que coisa maravilhosa, a música com a aula, para vocês aprenderem mais. Bom, outra coisa,
Quem já está acostumado a fazer preparatório para concurso, que faz muito prova de Forças Armadas, o perfil dessa prova é um pouco diferente das Forças Armadas. Então, não é uma coisa que cai muito síndrome, não é uma coisa que cai muito decoreba, pegadinha, cai uma coisa mais voltada para o campo realmente de atuação, pelo menos assim foi a prova de 2011, a gente não sabe, né, qual vai ser a banca, como é que vai ser. Mas era uma prova mais voltada e era um pouquinho diferente em termos de conteúdo. Para vocês terem uma ideia, 2 questões foram de patologia dermatomucosa, que em Forças Armadas é muito difícil de cair. Então é um padrão um pouquinho diferente de prova. Mas de uma forma geral é uma prova fácil, não tem nada demais não. Em patologia, né, gente? O resto eu não sei. Patologia legal, eu não sei. Odontologia legal, eu não sei. Bom, então normalmente a gente utiliza o livro do Neville, que é justamente esse senhorzinho aqui, que é o livro mais utilizado em concurso, também o mais completo, que é a referência da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e é o que a gente costuma utilizar, que não tem muitas diferenças. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é com relação a nomenclaturas de patologia de desenvolvimento ou alterações de desenvolvimento. Por que isso é importante nesse tipo de prova? Porque quando você está ali fazendo um exame, fazendo uma perícia, uma coisa muito importante é você diferenciar o que é herdado, o que é normal, o que é uma alteração de desenvolvimento do que é provocado, do que é patológico, principalmente injúrias físicas, químicas, né, são muito importantes nessa área. Então é importante você conhecer o que é normal, o que é variação da normalidade, para você diferenciar daquilo que deve te chamar a atenção na hora do exame. Então isso aqui é uma coisa que costuma cair bastante. Então a primeira coisa que a gente vai falar é a anomalia disráfica. Então esses são alguns termos que costumam ser utilizados no enunciado e que, embora não sejam propriamente a resposta da questão, podem confundir ali se a gente não souber o significado. O primeiro deles é anomalia disráfica. Então são defeitos causados pela falha de estruturas se juntarem. O que é isso? Durante o desenvolvimento a gente tem vários processos que vão se formando isoladamente, as células vão proliferando e eles vão se encontrando para que se fusionem, para que a gente tenha o fechamento e a formação dos processos. Se 2 estruturas que deveriam se fusionar e se encontrar não se encontram, a gente tem uma fenda, a gente tem uma falha de união, que é o que a gente chama de anomalia disráfica. Então, um exemplo mais comum, fendas orofaciais, fenda labial, fenda palatina, 2 estruturas ali que deveriam se fusionar, não se fusionam e a gente fica com aquela fenda, a gente fica com aquela falha. Falha de involução. Então, durante o desenvolvimento também, é muito comum a gente ter estruturas que se formam em excesso. Então, as estruturas elas se formam com um certo excesso, depois elas sofrem uma remodelação até a gente chegar ali na nossa conformação final, em como ela vai ficar realmente pronta. Então, é muito comum que essas estruturas comecem a evoluir, eventualmente até desaparecer, que é o que acontece com os restos vestigiais depois, né? Então, quando estruturas que deveriam desaparecer, que deveriam evoluir, não evoluem, a gente chama isso de falha de involução. Por exemplo, o lábio. Durante a formação do lábio, o lábio é formado com excesso, que é a porção glabrosa e a porção vilosa do lábio. Depois a gente vai ter uma remodelação, essas partes vão desaparecer e ele vai então ter a sua configuração original. O que acontece se essas estruturas não evoluem? A gente tem um lábio duplo, o paciente tem um excesso de tecido ali por uma área que deveria ter ido embora e que não foi. Então essas falhas de involução, elas vão sempre deixar restinhos ali. A mesma coisa acontece com a tireoide, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que também pode ter uma falha de involução. Displasia. Desses termos aí, o termo displasia é o que causa maior confusão. Por quê? Porque a gente usa esse termo displasia para 2 coisas totalmente diferentes. A gente usa displasia para alteração do desenvolvimento, para sindromologia, e a gente usa displasia lá no estudo microscópico das lesões, e são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala de displasia em sindromologia, em alteração do desenvolvimento, o que a gente quer dizer? Que são células totalmente normais, comprometidas com a sua função. O que está errado ali? O arranjo delas no tecido, a organização tridimensional delas no tecido.
é tudo certo. Só a forma como elas se distribuem, a forma como elas se arranjam é que está errado. Por exemplo, displasia dentinária. É uma dentina normal, com função normal. Só que a distribuição dela é alterada. Ela é toda jogada para a região de câmara pulpar, principalmente coronária. Ela costuma obliterar o espaço de câmara pulpar e aí falta dentina para formar a raiz. E o dente fica lá com a raiz curta. Então, uma dentina normal, a função é normal. O que está errado ali? A distribuição dela no tecido. O que é totalmente diferente da displasia lá no nosso estudo microscópico. Quando a gente diz que uma lesão tem displasia, a gente fala isso lá na microscopia de lesões pré-malignas. São lesões que, aí é o contrário, o arranjo pode estar normal, a aparência está normal, a distribuição está normal. O que está errado? A função da célula. Quando eu digo que um tecido tem displasia, eu quero dizer que ele tem célula maligna. Não quer dizer que ele vá obrigatoriamente se transformar num câncer, mas a chance dele se transformar num câncer é maior. Então vejam, displasia para síndromologia, alteração de desenvolvimento, tem nada a ver com câncer. Célula normal, distribuição errada. Displasia lá no estudo microscópico das lesões, não. A distribuição pode estar certa, você olha a lesão ali, não tem nada demais, mas você já tem células malignas ali, o que aumenta a chance de ter transformação maligna. Tudo bem, gente? Entenderam a diferença? O termo é o mesmo, mas são dois contextos totalmente diferentes. Esse outro termo aqui, a gente já está mais acostumado, que é o termo ectopia ou heterotopia. Então, o que é isso aí? Ectopia é quando a gente tem uma estrutura que está fora do seu local habitual. Então, se a gente tem um canino no palato, é ectopia. A gente tem um canino no cerebelo, é ectopia, né? Onde quer que a gente tenha uma estrutura fora do seu local, a gente chama isso de ectopia ou heterotopia, como a gente vai ver nos grânulos de Fordyce. O que são os grânulos de Fordyce? Glândulas sebáceas, que são normais da pele, quando encontradas dentro da boca. Então, sempre que uma estrutura está fora do seu local habitual, a gente chama de ectopia ou heterotopia. Aí, para falar de ectopia aqui, vou falar um pouquinho da tireoide, que vai ser importante também para a gente falar lá na frente, então já vou falar logo aqui. A tireoide, ela se forma lá pela terceira, quarta semana de vida intrauterina e ela se forma na região do dorso da língua. O que vai acontecer com a tireoide? Ela vai se formar aqui na região do dorso da língua, lá pela terceira, quarta semana de vida intrauterina, e ela vai descer para a região do pescoço, para frente do ocioide, onde ela vai ficar na vida adulta. Então ela se forma lá em cima e ela tem que se movimentar para a região do pescoço. Como é que ela faz isso? É um processo de rolagem. Essa rolagem, ela é permitida por interação celular, né, e crescimento dos processos, que faz como se a gente tivesse uma escada rolante ali que descesse a tireoide até o local onde ela vai ficar. Só que nesse processo de interação celular, que desce como se fosse uma escada rolante, ela vai deixando pedacinhos, restinhos no meio do caminho. O que a gente espera que aconteça quando a tireoide chega lá no seu local habitual, que é a região do pescoço? A gente espera que esses restinhos desapareçam, involuam. Se esses restinhos não involuem, a gente já sabe que a gente tem uma falha de involução, que é o que a gente chama de ducto tireoglosso. O que é o ducto tireoglosso? São esses pedacinhos de tireoide que ficaram da rolagem, que deveriam ter desaparecido e não desapareceram. O que pode acontecer com isso aí? Eles podem ser ativados e eventualmente virem a causar um cisto do pescoço, que é o cisto do trato tireoglosso. Então, se ficar esses restinhos aí, eles podem ser ativados e virem a causar o cisto do trato tireoglosso. Então, o que a gente tem normalmente de desordem de tireoide? O que pode dar errado aí nesses... Vamos convir que não é muito fácil você se formar num lugar, né, e ter que ser carreado para outro lugar. Então pode acontecer várias panes aí. O mais comum quando tem alguma pane, o que acontece em 90% dos casos, é ela simplesmente não descer, que é a tireoide lingual. Então isso é o que acontece em 90% dos casos. A tireoide não desce e ela fica ali toda mantida na língua.
Na maior parte das vezes, como a gente vai ver, ela é funcional. Ela está ali produzindo seus hormônios, só está no lugar errado. A outra coisa é o ducto tireoglosso, que a gente considera uma ectopia de tireoide. É normal eu ter um pedacinho de tireoide no meio do pescoço? Não, então eu chamo isso de ectopia de tireoide. Eu posso chamar a tireoide lingual de ectopia de tireoide? Né? A tireoide lingual é uma ectopia de tireoide, não era para estar na língua. Então, se está na língua, é uma ectopia de tireoide. Agora, existe um termo específico que é o termo distopia. O que esse termo quer dizer? Distopia é um termo utilizado justamente para essas estruturas que se formam num local e tem que migrar para outro local. Quando essa estrutura se forma num local e ela fica retida nesse local, enquanto ela deveria ter ido para outro local, a gente chama isso de distopia. Então, a distopia é um tipo específico de ectopia. Toda distopia é uma ectopia, mas nem toda ectopia é uma ectopia, né? Então, quando a gente fala, qual é a vantagem da gente falar distopia? Por exemplo, eu tenho um paciente com tireoide lingual. Se eu falo para vocês, esse paciente tem uma ectopia de tireoide. Onde é que está a tireoide? Pode estar no meio do pescoço, né? Pode estar na língua. Então, quando eu falo ectopia, eu tenho que dizer qual é a localização. Quando eu falo o paciente tem uma distopia de tireoide, onde é que está a tireoide? Na língua. Você já sabe que é uma tireoide lingual. Então, é um tipo específico de ectopia. Tudo bem, gente? Então, a tireoide lingual, ela é uma distopia. Já o ducto tireoglosso não é uma distopia, é só uma ectopia, né? Se está no meio do pescoço. A posição patológica do tireoglosso é cisto do trato tireoglosso, tá? cisto do Trato trato. tireoglosso. Bom, todos esses termos que a gente falou até agora são termos que a gente utiliza para estruturas normais, né? A gente estava falando de glândula, dente, estruturas normais. Ectopia, heterotopia, distopia, né? Então, tudo isso a gente está utilizando para estruturas normais. Esses termos que a gente vai falar agora são termos que a gente utiliza para lesões, para processos patológicos. Então, o primeiro deles é amartoma. O que é um amartoma? Amartoma é quando a gente tem uma proliferação excessiva de uma estrutura normal naquela localização. Ela só proliferou mais do que deveria. É claro que isso aí vai gerar tumores, neoplasias, né? Mas é uma proliferação aumentada de uma estrutura normal. Então, por exemplo, quando a gente vai ter lá... Caraca, aqui tá cheio de mosquitos, gente. Tá o ó do borogodó. Já matei uns 2 aqui. Cheio de mosquito. Então, o que eu tava falando até me desconcentrou o mosquito. O amartoma. Então, quando a gente tem, por exemplo, a formação da língua, a gente está lá na vida embrionária formando a língua. O que tem que proliferar para formar a língua? Um monte de coisa, né? Epitélio, músculo, nervo, glândula. Então, um monte de coisa, vaso sanguíneo, vaso linfático, um monte de coisa tem que proliferar para a gente ter a formação da língua. Vamos supor que lá, durante a formação da língua, os vasos linfáticos proliferam mais do que deveriam. A criança nasce com linfangioma, que é um amartoma. Então, a gente tem vasos linfáticos ali, proliferou mais do que deveria, isso gera amartomas. Então, amartomas, assim como odontomas, eles costumam estar relacionados ao desenvolvimento daquela estrutura. Então, linfangiomas, hemangiomas, por exemplo, costumam ser manifestações congênitas, né? A criança já nasce com aquilo ali, porque foi durante o desenvolvimento embrionário. Bom, e aí a gente tem nessas outras proliferações adicionais, a gente tem aí algumas diferenças. Eu costumo pensar nelas como uma escadinha, né? O meu primeiro degrau é o amartoma, o meu segundo degrau é o coristoma e o meu terceiro degrau é o teratoma. O que é isso? O amartoma a gente já viu que é uma proliferação exagerada de estruturas dali, normais daquela região. O coristoma, ele é uma proliferação exagerada de estruturas que não são dali. Então, por exemplo, o cisto epidermoide oral. A epiderme
É o tecido da pele. Se eu tenho proliferação de epiderme dentro da boca, é uma estrutura que não está ali, então é o coristoma. Então, amartoma, proliferação de estruturas dali, coristoma, proliferação de estruturas que não são dali, e o teratoma é a maior expressão disso tudo aí. Para a gente dizer que uma lesão é um teratoma verdadeiro, ela tem que ter uma proliferação exagerada de pelo menos um componente de cada folheto embrionário: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Então são aquelas lesões que aparecem no ratinho, né? Saiu uma lesão cabeluda com um dente, um olho grego do ovário da mulher. Então isso aí é o que a gente chama de teratoma. Então são lesões extremamente raras, né? Geralmente tem cartilagem, né? Tem uma coxa de frango, um dente com piercing, tem tudo ali proliferando junto da... Justo, são quase exorcizadas aquelas lesões, né? Que sai lá na igreja, no culto, enfim. Então, vocês já sabem que essas lesões são extremamente raras. Então, por isso que eu gosto de falar de uma escadinha, né? O que é mais comum? O amartoma, depois o coristoma, por último o teratoma. Teratomas são raríssimos, né? Quando a gente vê realmente nas gônadas, ovário, né, testículo, dentro da boca é muito raro, mas pode acontecer, que é o cisto dermoide. Então pode acontecer tanto dentro da boca quanto no pescoço.